Metrópole Entrevista. Pois é, está com a gente aqui o médico, o Dr. Frederico Mascarenhas, médico urologista. Bom dia, doutor Frederico. A primeira pergunta é, o senhor como urologista, aquela pessoa que tem problema renal, a imunidade baixa, a Covid nesse ponto atinge em cheio? Zé, o Covid ele tem uma predisposição para essas pessoas que têm imunidade mais baixa, né? Tanto que os pacientes que são portadores de insuficiência renal crônica e fazem diálise, eles são aquele grupo de prioridade. Os pacientes transplantados renais também são um grupo de prioridade, porque essa doença tem a predileção pelas pessoas mais frágeis, que têm a imunidade mais baixa. Quer dizer, e os remédios também, né, doutor? Que tipo de remédio essas pessoas que têm problema renal, elas tomam e com a Covid pode pegar? Fica mais fácil. Essas que têm alguma doença autoimune que atinge o rim, ou então que são transplantados, eles usam os imunossupressores. Os imunossupressores, por princípio, eles baixam a imunidade de propósito, justamente para evitar que o próprio organismo haja contra o órgão que está transplantado ou contra algum órgão próprio. E nessa de baixar a imunidade, o organismo da pessoa está suscetível às infecções oportunistas, infecções mais frequentes, e a Covid está pegando aí também. Certo. Vamos falar de uma situação que é bem conhecida e fala que é a pior dor do mundo, que é a crise renal, que eu já tive 2 vezes. Posso falar que é uma dor inacreditável. Parece que tem uma faca empurrando no seu rim cada minuto que você respira. Para aquele o marinheiro de primeira viagem que sente aquela dor, doutor, o que é que o senhor recomenda? Geralmente essa dor é incapacitante. Então a pessoa está dirigindo, ela tende a parar o carro, ela está trabalhando, ela para imediatamente, porque é uma dor, como você falou, uma dor lancinante, que as pessoas graduam uma nota 10 numa escala que vai de 0 a 10. É a dor talvez mais forte que possa existir aí. Às vezes pode tentar usar algum analgésico em casa, mas o que acontece é que muitas dessas vezes a pessoa, além de dor, tem sensação de náusea e vômito. Então, até a via oral para poder administrar algum remédio não funciona. Então, muitas vezes tem que ir para emergência mesmo. E a primeira coisa que a gente faz quando vê um paciente entrando na porta da emergência é praticamente fácil de identificar que ele está tendo uma crise de cólica renal, é fazer analgesia. Depois que ele melhorou da dor, a gente vai conversar. A primeira coisa é tomar analgésico, que às vezes tem que ser na veia mesmo, né, no hospital. Agora, doutor, a crise renal, eu vejo colegas, amigos, eu tive que colocar catéter e fazer a cirurgia, tá? Mas tem gente que não precisa, que consegue através de laser, ou se não, através da urina. Queria que o senhor me explicasse esses 3 tipos. Por que precisa cirurgia para quebrar a pedra? Por que o laser funciona? Até que tamanho? E a urina? Tem tamanho da pedra também, né? Se o tamanho for muito grande, obviamente que laser e a urina não vai dar conta, eu acho. A gente usa 3 fatores para determinar o tratamento. O primeiro é o tamanho da pedra, o outro é a localização e o outro é a quantidade. Quanto menor a pedra, mais perto da bexiga, já na via de saída, e se for uma pedra única, maior a chance dela sair sozinha sem precisar fazer nada. Cálculos grandes, cálculos múltiplos e cálculos mais próximos do rim, geralmente a gente tem que fazer alguma intervenção para quebrar o cálculo e tirar. O catéter é uma consequência da cirurgia que a gente usa, é um catéter chamado catéter duplo J, e ele tem o objetivo de fazer com que a urina passe por aquele local que foi agredido pelo cálculo e pela própria cirurgia, até que a inflamação suma, até que o edema, o inchaço diminua e a urina consiga passar facilmente. Dessa forma a gente consegue tirar o catéter. Geralmente a gente deixa ele em torno de 10 a 14 dias. Mas o que determina são esses 3 fatores: tamanho, localização e a quantidade de cálculos. Certo. De qualquer jeito, o cidadão ele tem que tirar. De qualquer jeito, porque
a dor só tende a melhorar. Mas usa-se muito Buscopan, não é, doutor? O Buscopan resolve alguma coisa ou é um paliativo? Não, o Buscopan é um analgésico com efeito antiespasmódico, ou seja, que diminui as crises de cólica, e ele é para tratar a dor. Ele não auxilia na eliminação do cálculo. Ele trata a dor e melhora o sintoma. Mas o cálculo, se ele não sair sozinho, ele tem que ser removido. Porque se ele ficar lá estacionado, muitas vezes o organismo se habitua, o rim se adapta, tende a produzir menos urina e com isso sofrer a longo prazo. E não é infrequente, principalmente, infelizmente, nos pacientes que têm menos assistência médica, nos pacientes do SUS, a gente vê rim perdidos tardiamente por causa de cálculos pequenos que poderiam ter sido tratados na fase aguda. Então, a gente sempre tem que ter certeza que a pedra foi eliminada para que não aconteça isso. E o que provoca o cálculo renal? É a falta de água? Pouca água? A gente chama de cálculo renal muito genericamente, mas são pedras, né, são rochas, em última forma, que são formadas de diversas substâncias. Então, tem vários tipos de cálculo renal formados de diversos minerais diferentes. Então, cálculos de oxalato de cálcio, fosfato de cálcio, cistina, ácido úrico. Então, são cálculos que têm origens completamente distintas e tratamentos muitas vezes distintos também. No geral, é como se a urina fosse uma solução que tem vários sais ali dissolvidos. Se esses sais ficam mais concentrados, eles tendem a se agrupar uns nos outros e a pedrinha vai crescendo. Então, no geral, se essa solução de água e sais entra em desequilíbrio, quer seja por uma menor quantidade de água ou por um aumento da quantidade de sais, eles tendem a se complexar e formar as pedrinhas irem crescendo. Um grão vai grudando no outro e vira pedra. Alguns cálculos, por exemplo, o cálculo de ácido úrico é um cálculo que a gente consegue usar remédio e ele dissolve, ele vira pó de novo e vai embora. Mas é o único. Então, na maioria das vezes, a gente recomenda bastante água para todos os casos, porque se a urina está dissolvida, os solutos ali, os minerais estão dissolvidos, eles não formam pedra. Então, a água é bastante importante. Vamos falar dessa cirurgia aí, doutor, faloplástica. Explica o que é faloplástica. Que cirurgia é essa? Essa cirurgia surgiu na mídia aí, porque um cantor sertanejo andou divulgando que ele fez essa cirurgia com o objetivo de aumentar o pênis. Chama faloplastia. Falo se refere ao pênis. E tem o objetivo estético de aumentar o comprimento e o diâmetro peniano. Essa é uma cirurgia que a gente faz habitualmente para os pacientes que tiveram problema, pacientes que tiveram câncer de pênis e tiveram que ser amputados, tiveram trauma. A gente pega algumas criancinhas que foram vítimas de mordida de cão e perderam uma parte do pênis. Para pacientes que têm micropênis, nasceram com um problema genético ali, que o pênis é muito pequeno. E a gente tem diversas técnicas que a gente pode utilizar para aumentar o comprimento peniano e dar uma aparência de pênis maior para essas situações. Ocorre que, muitas vezes, quando se fala em estética, as pessoas usam técnicas que eram para ser reconstrutivas no âmbito de estética. E aí tem riscos. A Sociedade Brasileira de Urologia, inclusive, não recomenda fazer esse tipo de cirurgia com objetivo estético, porque ela tem riscos. Então, o que ele fez, e que se fala aí, é divulgado na mídia, consiste de 3 coisas. Primeiro foi tirar a gordura dessa parte pubiana, né? Fazer uma lipoaspiração. Com isso, o pênis tem uma aparência de ficar mais comprido, porque tirou aquela gordura que escondia uma parte do pênis. A outra foi seccionar um ligamento que é responsável por manter o pênis apontando para cima, que chama ligamento suspensor do pênis. Também com isso o pênis se projeta para frente em torno de 1, 2 centímetros. Mas tem o problema de, apesar de ele se projetar para frente, ele perde aquela capacidade de se angular para cima. Então, apesar do pênis ficar mais comprido, ele tende a ficar, quando ficar rígido, ficar apontando para baixo. E a última etapa dessa cirurgia que ele fez foi remover a gordura que ele removeu da lipoaspiração e injetar ao redor do pênis. Essa gordura tende a ser absorvida depois, ela não funciona como
uma coisa perene, não é duradoura, não funciona para sempre. O pênis tende a ficar com uma aparência mais irregular, ele fica mais rugoso, um pouco mais com as lombadas, vamos dizer assim. E, fora isso, tem o risco de infecção também por injetar um líquido de gordura ali na região do pênis. Então, por essas situações aí, a Sociedade Brasileira de Urologia não recomenda essa cirurgia com fins estéticos, ela recomenda para fins reconstrutivos. Entendi. Doutor, muito obrigado de verdade. Entrevistei aqui o doutor Frederico Mascarenhas, médico urologista. Um abraço e um bom dia. Bom dia, muito obrigado à Metrópole, muito obrigado aí, Zé Eduardo.